Oi pessoal, muito bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, tá certo? Eu sou o professor João, professor de ensino religioso aqui, tá certo? Então, hoje a gente vai trabalhar uma metodologia diferente, que é essa metodologia por videoaula, tá certo? Onde a gente vai fazer a correção de uma revisão que eu fiquei devendo para vocês, tá? Uma revisão que a gente passou algumas semanas atrás, porém que condiz muito com o assunto trabalhado, tá certo? Então a gente vai passar por essa revisão, comentando cada questão, cada ponto importante, tá? Discutindo assuntos que a gente vem trabalhando desde o primeiro bimestre, para que a gente possa passar desses assuntos e passar para uma nova etapa de aprendizado e novos assuntos, tá, pessoal? Então, hoje, diferente dos outros dias, a gente não vai trabalhar atividades comuns, atividades escritas, como a gente trabalha durante as semanas. Hoje a gente vai ficar no vídeo aula discutindo algumas coisas. Vocês podem responder nos comentários, também podem colocar seus questionamentos nos comentários, tá? E a gente vai passar por essa revisão corrigindo, então é importante que você esteja com a sua revisão aí já na mãozinha e tudo para a gente ir corrigindo ela, tá certo? Então vamos lá iniciar a primeira questão, tá? Então, pessoal, a primeira questão dessa revisão, a gente já está cansado de discutir um pouquinho esse assunto, né? Mas vamos lá. A primeira questão fala assim: aprendemos que os processos religiosos variam de uma cultura para outra. Com base nisso, marque a opção incorreta. Então aqui, pessoal, a gente tem uma questão de múltipla escolha, como vai ser comum nessa revisão. Nós vamos ter, acho que 9 questões de múltipla escolha nessa revisão. E aqui a gente quer encontrar a alternativa incorreta, tá? Então a gente vai ver o seguinte. A letra A vai falar sim a respeito do enunciado. A religião está ligada à cultura. Essa alternativa ela está certa ou errada? Essa alternativa ela está correta. A religião ela vai ser ligada aos processos culturais e diretamente ligada à cultura, entendeu? A religião ela vai ser uma manifestação também cultural de um certo povo. Tanto que se a gente for olhar uma religião cristã, uma religião de matriz africana, de matriz indígena, a gente vai perceber traços culturais do povo ou das pessoas que originaram esse segmento religioso, tá? A gente vem para a letra B. Toda religião é igual, pois o Deus de toda cultura é o mesmo. Aí a gente vem um pouquinho, já desconfia um pouquinho dessa alternativa, tá? Letra C. Uma religião pode ser transmitida de várias formas, tanto oralmente quanto pela escrita. A gente estudou isso também, tá, pessoal? O processo de transmissão, de ensinamento de uma religião, ele pode ser feito de maneira escrita, como é o exemplo da Bíblia, e de forma oral, como é o exemplo dos indígenas e de outras religiões aí, de matrizes africanas e indígenas. Eles transmitem de forma oral, que é através da fala. Tá certo, pessoal? Então essa alternativa C está errada, tá? Está certa, tá? A letra D. Religião significa religamento. Sim, pessoal. O significado da palavra religião, ele vai significar religamento, religação, conexão. Ele vai ter esse significado. Então está correta também. Então a alternativa que vocês devem marcar é a letra B. Por quê? Toda religião é igual, pois o Deus de toda cultura é o mesmo. Não, se a gente for olhar o Deus cristão, ele não vai ser o mesmo Deus, por exemplo, hinduísta, não vai ser o mesmo Deus também, por exemplo, budista e de outras religiões, tá, pessoal? Então vamos avançando aí para a próxima questão. A alternativa da primeira questão é a letra B, beleza? A gente entra agora para comentar a segunda questão, tá, pessoal? Que ela fala assim: entendemos que os grupos sociais são os grupos que desenvolvem e praticam a religião. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Então, a
Diferente da outra questão, que era a alternativa incorreta, dessa vai ser a alternativa correta, a alternativa certa, tá, pessoal? E a gente estudou os grupos sociais lá no início do bimestre, ainda com as aulas presenciais, tá? Então vamos rever aqui o que significa esses grupos sociais, tá? A letra A, ela vai trazer a seguinte afirmação: grupos sociais são grupos de pessoas que não praticam nada em comum. Então a gente já corta aqui a letra A pelo fato da negação. Não praticam nada em comum. Então a gente sabe que grupos sociais praticam algo em... A gente vê para a letra B. Grupos sociais são um grupo de pessoas que praticam coisas aleatórias, ou seja, coisas incomuns. Um tá jogando bola, outro tá andando de skate, coisas diferentes uma das outras, tá, pessoal? Então a gente já corta também a letra B. Letra C. As produções realizadas por grupos sociais não interferem na produção cultural. Pessoal, a letra C ela está errada porque as produções de grupos sociais elas interferem sim na produção cultural de um certo povo, o que se diz respeito à cultura, tá certo? A letra D. Um grupo social é um conjunto de várias pessoas produzindo e criando coisas semelhantes, ou seja, coisas comuns. Então a gente vai de letra D. A alternativa certa é a letra D, que são pessoas produzindo coisas semelhantes, coisas comuns. Um grupo social, a gente tem vários grupos sociais. O grupo dos jogadores, eles estão fazendo algo em comum. O grupo dos religiosos, várias outras denominações dentro da sociedade. Vários grupos sociais produzindo coisas comuns, tá, pessoal? Ou seja, coisas iguais. A gente vai para a terceira questão, onde a gente vai discutir doutrina e o que é bem esse pensamento, o que é essa doutrina que a gente estudou aí também no início do bimestre, tá? Então a gente vai para a terceira questão que fala assim: uma doutrina é um processo ou um trabalho específico passado e ensinado de geração em geração. Assinale aquele que não é um processo de doutrinação. E aí a gente vai ter ensinamentos passados na igreja, é um processo de doutrinação, tá, pessoal? Fardamento de freiras, sim, porque é uma coisa passada de geração em geração, é uma doutrina. As freiras usam aquelas mesmas roupas há centenas de anos, tá, pessoal? Ensinamentos de pai para filho, é uma doutrina, a gente já fica aqui nessa, tá? E a gente vai para a vestimenta da Umbanda. Sim, é uma doutrina porque eles têm aquela vestimenta há aí dezenas e centenas de anos também. É o mesmo caso das freiras, tá? Então a gente vai marcar aqui não é um processo de doutrinação, que vai ser um ensinamento de pai para filho. Por quê? Porque como o período de tempo é mais curto, são dezenas de anos, esse processo ele pode mudar. Por exemplo, o ensinamento que eu vou passar para o meu filho pode não ser o mesmo que meu pai me ensinou, entendeu? Então é um processo que ele já vai mudando. Então ele é um processo que ele está sempre se deslocando, sempre em mudanças. Então a alternativa aqui, que não é um processo de doutrinação, é a alternativa letra C, tá, pessoal? A gente vem para a quarta questão agora, tá, pessoal? Que ela vai falar assim: assinale qual religião a frase abaixo se refere. Então a gente já entra aqui, pessoal, dentro daquele assunto que a gente trabalhou sobre várias religiões. Então a gente vai estudar cristianismo, islamismo e várias outras, tá, pessoal? Então a gente vai para a quarta questão que fala assim: assinale qual religião a frase abaixo se refere. E aí a frase vem falando assim: uma religião formada na luta de um povo para a libertação da escravidão egípcia. Grandes reis fortes como Davi e Salomão seguem fortemente a um estudo de suas crenças através de seu livro sagrado, a Torá. Então, pessoal, a gente já
mata a charada aqui dessa primeira questão quando ele fala de Davi, Salomão, a escravidão egípcia e o livro sagrado, que é a Torá. Então esse livro sagrado é de qual religião? Então a gente fica com a letra B, que é o judaísmo, tá? A quinta questão também da mesma forma, tá? Vai trazer uma frase onde a gente vai ler e tentar interpretar qual religião condiz, tá? Comandados por um profeta forte, a gente já observa essa parte, profeta forte, que guiou seu povo a várias conquistas, até os dias de hoje são um povo totalmente incompreendido, muitas vezes tratado com preconceitos. Então a gente já liga aqui dois pontos. Profeta forte, que surgiu, e também um povo que vem sofrendo vários preconceitos. Então a gente já marca aí a letra A, que é a religião islâmica, tá? O profeta forte, no caso Maomé, que guiou essa religião, que hoje ele sofre preconceito, que boa parte dessa religião são tratados como terrorista, por exemplo, tá, pessoal? Então aqui é a letra A, islamismo. A letra C vai falar assim: uma das crenças mais antigas do mundo, hoje muito ameaçada, formatada nas florestas tropicais da América do Sul, uma religião que varia de tribo para tribo, pautada nas crenças em caboclos e também nas forças da natureza. Então, pessoal, quando a gente traz aqui para o elemento América do Sul e também uma religião pautada nas crenças dos caboclos, a gente entende que essa religião é a religião de matriz indígena, porque essas informações elas condizem a esses mitos e crenças dessas religiões, tá, pessoal? A sétima questão, a gente vem aqui. Uma crença pautada no amor ao próximo, na figura de um homem humilde, que não veio de berço nobre. Essa doutrina foi pautada na compaixão e na desilusão com as coisas materiais. A gente vai estar falando aqui exatamente do cristianismo. A gente tem a figura de Jesus Cristo, não nascendo de uma família rica e vindo quebrando vários paradigmas, como o amor ao dinheiro, a não prática do amor ao próximo. Então a gente identifica aqui essa religião como o cristianismo, tá, pessoal? Que é a religião proveniente dos ensinamentos de Cristo. Oitava questão, a gente está chegando no fim da nossa revisão, tá? A gente chega na oitava questão aqui com a seguinte questão. As religiões de matriz indígena são uma das mais antigas do mundo. Hoje essas religiões sofrem com o extermínio das populações indígenas desde o tempo da colonização do nosso país. Sobre as religiões de matriz indígenas, assinale a alternativa incorreta. Então o enredo da questão já vem trazendo um pouco desse contexto, da perca da identidade dessas religiões de matriz indígena, da perca da cultura indígena, desde o período da colonização, pessoal, que foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nas terras indígenas, para colonizar e transformar as terras indígenas numa colônia da coroa portuguesa, tá, pessoal? E a gente vai identificar a alternativa incorreta, tá? Que vai falar assim: letra A. As religiões de matriz indígena são todas iguais, sem nenhum tipo de diferença, pois são um povo unificado. A gente observa essa afirmação e deixa ela aí como paradinha no lugar dela, tá? Letra B. As religiões de matriz indígenas estão ligadas diretamente à natureza. A gente já observa essa alternativa e que ela está correta. Então ela já corta essa alternativa aí, ela não tem chance de ser a alternativa que a gente vai marcar, tá? O extermínio dos povos indígenas dificultou como observamos essas religiões? Sim, pessoal. Ao longo do processo histórico, as culturas de matrizes indígenas, elas foram se perdendo e claro que à medida que elas foram se perdendo, também se levantaram povos que resistiram e ainda mantêm as suas culturas. Porém, como essas culturas chegam para a gente hoje, elas chegam de maneira deturpada, muitas vezes, cheias de preconceitos e de traços ainda que nós carregamos
do período da colonização, tá? Então a gente já corta essa aqui porque ela está correta. A gente quer a alternativa incorreta. Letra D. As religiões de matriz indígena são cíclicas, ou seja, não acreditam em início, meio e fim, e sim no início, meio e recomeço. Sim, pessoal. As religiões de matrizes indígenas, elas não são escatológicas. O que isso significa, pessoal? Elas não são uma religião que elas preveem o início, o meio e o fim, como é, por exemplo, a religião cristã. A gente tem o Gênesis, que é o início, a gente tem o Novo Testamento, que é o meio ali, que é a vinda de Jesus, e a gente tem o Apocalipse, que é o final dos tempos. As religiões de matriz indígenas, elas vão pensar a sua religião de maneira como elas observam a natureza. A natureza tem seus ciclos. Eu planto, aquela planta ela vai nascer, ela vai morrer, ela vai servir de adubo para outras plantas nascer. Então são religiões cíclicas. Então aqui esse ponto da letra D a gente já corta também porque ela está correta. Então sobrou, as religiões de matriz indígena são todas iguais. Não, pessoal. As religiões de matrizes indígenas elas vão variar de povos para povos. Os povos indígenas eles não são um povo unificado. Cada povo vai ter sua cultura e a maneira que comanda e conduz a sua religião, tá? Então, a alternativa aqui da oitava questão é a letra A. E a gente vem aqui para a última questão, que é a questão de número 9, tá? A última questão de múltipla escolha. E a gente vem trazendo aqui, dessa forma. Aprendemos que as religiões de matriz africanas são culturalmente parte da nossa história. Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta. Pessoal, as religiões de matriz africanas, elas são parte da nossa história, porque assim, no período de colonização do Brasil, que foi o período quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, no primeiro momento eles usam de mão de obra escravas os indígenas. Porém, com a forte resistência dos indígenas e também a facilidade que eles tinham de fugir, de montar centro de resistência, pois conhecia o território brasileiro, era muito grande. Então, era mais interessante e mais barato para os portugueses trazer a mão de obra africana para o Brasil. E esse era um comércio cruel que estava acontecendo no mundo todo. O mundo todo traficava escravos de um lado para o outro, ou seja, escravos da África vindo para o continente americano. Eles vinham para os Estados Unidos e principalmente aqui para a região da América do Sul, principalmente para o Brasil. Tanto que a nossa população ela foi formada de 80% de negros. Então era muito pessoal, muitas pessoas negras vindo traficadas da África para cá. E foi um processo muito cruel, porém um processo de construção da identidade negra e nacional. Tá certo, pessoal? Ou seja, se os negros eram maioria aqui, a gente herdou vários traços, ainda mais traços negros, mais traços africanos do que traços europeus, por conta que eles eram a maioria. Então, quando a gente compreende isso, a gente entende que a cultura negra, a cultura africana, ela tem um papel essencial na construção da identidade brasileira e na construção do nosso país, tá? E aí a gente vai aqui procurar a alternativa correta que condiz com essas religiões de matrizes africanas, tá, pessoal? A gente traz aqui para a primeira alternativa. As religiões de matrizes africanas pouco importam para a nossa cultura, pois não passam de macumba. A gente já corta essa alternativa e a gente já estudou dentro da sala de aula que o termo macumba ele é empregado de forma errada a essas religiões. Macumba ele é um instrumento que ele é tocado dentro do processo religioso dessas religiões, onde os capitães do mato e as pessoas que perseguiam essas religiões dentro desse período de formação do Brasil,
empregaram a esse termo a essas religiões. Mas a gente sabe que elas têm diversos nomes. Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Eles vão ter diversos nomes que não condiz com esse apelido preconceituoso que foi colocado dentro desse processo dessa religião, tá? Então a gente já corta a letra A. A letra B. As religiões de matriz africana são um conjunto de doutrinas trazidas pelos europeus. Pessoal, os europeus trazem os escravos, mas esse processo religioso ele é totalmente construído pelos escravos e pelos africanos. Então a gente já corta também essa afirmação. A letra C. As religiões de matriz africana são parte da nossa cultura. O nosso país foi formado na época da sua colonização por uma maioria de negros escravizados, que trouxeram costumes e tradições da sua terra natal. Essa questão ela está certa, então a alternativa que a gente fica é a letra C, mas a gente vai ler a letra D só para a gente concluir essa questão. As religiões de matrizes africanas são fruto da junção de holandeses e africanos. Não, pessoal. Os holandeses eles flertavam com as terras do Brasil, eles queriam invadir essas terras, conseguiram aí até com Maurício de Nassau no tempo da colonização, porém eles são expulsos pelos portugueses depois disso e não tem essa espécie de miscigenação. Se tiver aí a gente pode até pesquisar e tudo, mas historicamente e cientificamente nada que comprove ainda, a não ser se alguém produziu algum estudo trazendo alguma evidência histórica que houve essa miscigenação, mas até agora no momento a gente não tem evidências para que a gente possa provar isso. Então a alternativa correta é a letra C, tá, pessoal? Então, pessoal, essa atividade aqui eu estava devendo aí a correção dela. E a aula de hoje vai ser pautada nisso, nesses assuntos que a gente discutiu. Então, vocês podem comentar, podem colocar nos comentários do vídeo suas observações, tá? Para que a gente possa estar comentando essa revisão e essa pequena aula de hoje, tá, pessoal? Então, a aula de hoje ela fica por aqui. Queria agradecer a todos que viram esse vídeo, que compreenderam o que a gente quis passar aqui, tá certo? E a gente conclui mais esse assunto, mais essa revisão, para a gente poder avançar para um próximo assunto, tá, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo, do comentário. As aulas gravadas servem até para a gente se aproximar mais, para a gente ver mais, para vocês entenderem um pouco o que eu quero passar para vocês, tá? E assim a gente possa prosseguir com aprendizado, com cumplicidade, sempre ajudando um ou outro e fazendo essa troca de professor para aluno, tá, pessoal? Então a aula de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e tchau, tchau!